Os bolsonaristas sofreram uma derrota que eu considero deliciosa, porque vocês sabem muito bem que os bolsonaristas eles são hipócritas. Ficaram falando ao longo de todo o ano de 2022 que Lula iria perseguir os religiosos. Mas quem está perseguindo agora um religioso é justamente o bolsonarista Rubinho Nunes, vereador de São Paulo, que criou uma CPI para perseguir e difamar o padre Júlio Lancelotti. Só que a repercussão dessa CPI foi tão negativa que ela começou a perder força, a perder assinaturas e pode nem sair mais do papel. E o MBL, que era o movimento do Rubinho Nunes, meteu o pé, fugiu, não temos nada a ver com essa CPI, senão é o momento de enfrentar o padre, sendo que eles perseguiam e mentiam sobre o padre. Mas na sua opinião, essa é uma derrota bolsonarista? E o que você acha de mais essa hipocrisia? Agora eles perseguindo um religioso. Se você considera uma derrota e curtiu isso também, deixa o like e se inscreva no canal. Eu vejo isso, pessoal, como uma derrota bolsonarista, porque depois de toda essa repercussão, a CPI do vereador de São Paulo, Rubinho Nunes, perdeu a força. Essa foi uma CPI protocolada pelo Rubinho Nunes, que é do União Brasil, ex-integrante do MBL, para perseguir o padre Júlio Lancelotti, para promover também o seu nome em ano de campanha, porque em 2024 teremos as eleições municipais. Essa CPI, no seu requerimento, não falava nada do padre. Tinha como objetivo investigar algumas ONGs que atuam no centro de São Paulo, cuidando de pessoas muito fragilizadas, dependentes químicos, em situação de rua. E o Rubinho Nunes teve as assinaturas necessárias para protocolar e abrir a CPI, que ele próprio falava que tinha como grande objetivo investigar o padre Júlio Lancelotti, chamando para depor, inclusive com força policial, caso fosse necessário. A repercussão foi tão negativa que alguns parlamentares começaram a retirar assinaturas. E agora, ao que tudo indica, ela está no limite de não ser protocolada. E vários outros vereadores começaram a dizer também que, olha, caso ela vá mirar o padre, eu vou retirar também o meu apoio. O Rubinho Nunes, se você não sabe quem é um ex-integrante do MBL que agora é vereador por São Paulo. Ele não tem projeto nenhum. Ele fica o dia inteiro nas redes sociais atacando o governo, atacando as esquerdas, aquele típico papel da bagunça do bolsonarismo. Não existem projetos, não tem absolutamente nada, então eles ficam causando, provocando a baderna, a balbúrdia para aparecerem nas redes sociais e o Rubinho Nunes segue a mesma cartilha. Essa ação contra o padre é algo que faz parte da bagunça, porque ele quer ter votos, quer se reeleger como vereador de São Paulo e como ele não fez absolutamente nada, qual é o projeto dele? Nenhum. O que ele faz? Ele ataca o padre para conseguir se promover. É uma técnica do MBL, que todo mundo sabe, uma técnica também do bolsonarismo, que nós já estamos falando aqui há tempos no canal. O MBL, quando viu a repercussão desse caso, fugiu. O Renan Santos, que é o líder do MBL, falou que não, nós não temos nada a ver com essa CPI, que vai investigar esse bizarro, chamando o padre Júlio Lancelotti de bizarro. Bom, talvez seja bizarro, né? Porque o padre nunca foi fazer Tour de Blonde lá na Europa, como o Renan Santos, segundo Mamãe Falei, gostava de fazer. Só que o MBL fez acusações falsas no passado contra o padre. Não vamos esquecer disso. Havia uma armadilha para pegar o padre com acusações com envolvimento com pessoas menores de 18. O MBL tem participação nisso. Só que há uma tentativa de proteger o Kim Kataguiri, que não se manifestou até a gravação desse vídeo, sobre a CPI. O Kim Kataguiri, que é do União Brasil, o mesmo partido do Rubinho Nunes, que tem a pretensão de sair como candidato a prefeito em São Paulo. Só que o União Brasil é partido da base do Ricardo Nunes, o atual prefeito. Então tem esse problema interno do União Brasil, que tem o Kim Kataguiri que quer sair, e o partido não quer. Então há uma forma de proteger o Kim Kataguiri e, claro, como a CPI perdeu força, perdeu tração e vai ser uma derrota do Rubinho Nunes, o MBL não quer se envolver, ainda mais com alguém que não é um de seus integrantes. Só que no passado, o MBL também atacou o padre Júlio. Porque esses ataques são requentados, pessoal, requentados. Em 2020, o Arthur Doval, aquele que acha que as mulheres são fáceis por serem pobres lá na Europa,
ele atacava também o Padre Júlio, para se promover junto à especulação imobiliária no centro de São Paulo, da mesma forma como o Rubinho Nunes faz. Da mesma forma. Essas pessoas, primeiro que elas têm nojo da população mais pobre, e eles se acham superiores aos pobres, como o Arthur Doval falou. Elas são fáceis por serem pobres. Aí que tá a questão. Se o Arthur gostasse de homens, ele falaria a mesma coisa. Eles são fáceis por serem pobres. Não importa o gênero, não importa se é homem, se é mulher, se é cachorro. Não foi uma questão de machismo do Arthur Doval. Não foi. E também não foi xenofobia. Elas não são fáceis por serem europeias, elas não são fáceis por serem italianas, elas não são fáceis por serem negras. Não. Elas são fáceis por serem pobres, pessoal. Esse é o ponto. Esse é o ponto. E existe, claro, objetivos aí. Pelo fato do Rubinho Nunes ser do União Brasil, o ataque ao Padre Júlio também afeta o Guilherme Boulos. Porque o Boulos tem uma atuação social semelhante ao Padre Júlio. E o Boulos lidera as pesquisas. Ah, mas no segundo turno ele pode correr o risco de perder para o Ricardo Nunes. Beleza, mas nesse momento eles estão empatados. Segundo a pesquisa da Atlas Intel. Então o ataque do Rubinho Nunes ao Padre Júlio desgasta também o Guilherme Boulos. Óbvio, porque vai falar das ocupações, o Guilherme Boulos tem a sua atuação também com a população sem teto. Ele batalha para que a Constituição seja aplicada e que as casas tenham função social. Ou seja, os imóveis tenham função social. Não tem ninguém usando, tá para especulação? Vamos colocar a gente lá. E óbvio que o Rubinho Nunes já lucrou com toda essa polêmica. Porque ele vai disputar novamente para ser vereador de São Paulo, talvez dispute para ser deputado federal, deputado estadual, não sei. E ele está reeleito, porque ele vai conseguir os votos necessários. Só que o risco é a vida do padre. O padre está em risco e é necessário ele se proteger. Porque em 2020, quando o pessoal do MBL o atacou, ele sofreu ataques físicos, não somente ataques verbais. E as críticas que esses lorpas fazem, ah não, é muito pouco, ele só dá sabonete e comida. Você quer que faça o quê, amigo? É um padre. Ele não faz parte, como o Rubinho Nunes, do poder público para criar políticas públicas. Ah não, porque é muito pouco, ele não quer tirar as pessoas do vício, como se fosse fácil. É uma visão tão simplista, como se fosse fácil sair de um vício de uma dependência química. Eu não tomo mais refrigerante. Eu tive desde o dia 19 de dezembro de 2022. Eu tive uma dificuldade imensa para parar de tomar Coca-Cola. Eu tomava 4 coisas na vida. Coca, água com gás, suco de laranja. Não consumo bebida alcoólica, não gosto do gosto. Não, nem vinho, cerveja, nada. Não gostava quando era mais novo, agora quando eu tô mais velho, o metabolismo é mais baixo, não vou tomar porque é calórico da barriguinha. Quando eu vejo a Coca-Cola me dá vontade. E eu comecei a ver, depois desse mais de um ano sem, a dificuldade que é. Eu fiquei imaginando como deve ser uma pessoa fumante. A dificuldade que deve ser. E para um dependente químico, na rua, que não tem toda a estrutura, é muito mais difícil. O que o padre faz é o mínimo que todo cidadão deveria fazer, acolhimento. Mas as pessoas não querem acolher. Elas querem que essas pessoas em situação de rua vivam como animais. Essa é a visão do Rubinho Nunes, que serve, claro, à especulação imobiliária. E o mais interessante disso tudo é que ao longo de 2022, os bolsonaristas falavam que o Lula ia perseguir os religiosos. O Lula vai perseguir os evangélicos. O Lula não perseguiu ninguém. Quem tá justamente perseguindo é o Rubinho Nunes, um bolsonarista. E os bolsonaristas que perseguem o Padre Júlio, o atacando diariamente. Diariamente eles fazem isso. É muito interessante, chama muito a atenção toda essa hipocrisia bolsonarista. O Lula iria perseguir, agora quem persegue são eles. E o Lula vai perseguir. Lula nunca perseguiu nenhum religioso. Agora ele começou a ser criticado, né? Porque naquele projeto da Maria do Rosário, de proteção às mulheres, nas baladas, o Lula excluiu os cultos religiosos. Aí o Ministério dos Direitos Humanos falou o seguinte, não, nós recomendamos, fica quieto, cara. Fica quieto, Silvio, não fala bobagem. O Lula não quer arrumar confusão com Frente Parlamentar Evangélica. São mais de 200 votos. Em 2024, os embates com o Congresso vão ser ainda piores do que foram em 2023. Tem muita coisa para ser aprovada. É reforma tributária, é tributação de ricos, aquela MP do Fernando Haddad de reonerar a folha de pagamento, que vai ser uma negociação ferrenha agora logo no início de fevereiro. O Lula vai arrumar confusão com uma bancada de 203 deputados? Não vai. Não vai, então fica quieto.
Fica quieto, não arruma problema pro governo, não arruma problema pro Haddad. É uma dificuldade imensa e os caras vão e atrapalham, parece que eles boicotam o trabalho do Lula, do Haddad, da Simone e do Alckmin.